A graça e a paz de Jesus esteja com você. Vamos ler hoje o capítulo 48 em diante e vamos terminar Gênesis hoje com a graça de Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e a ler comigo. Vamos lá? Passadas estas coisas, disseram a José. Quem não viu o vídeo anterior, eu convido que vá lá, dê uma olhada, ler comigo para saber quais são essas coisas passadas. Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: Eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: Eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel, na terra de Canaã, no caminho havendo ainda pequena distância para chegar a Eufrates. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, diz: Quem são estes? Respondeu José a seu pai: São meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e o pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus em que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, declarando: Por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais a que teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com minha espada e com meu arco. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouve, filhos de Jacó. Ouve a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez, o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento. Minha glória não se ajunta.
porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já arretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus irmãos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-os ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao campo, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo, que faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Aser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Eu lembro de Salmos 1, que fala sobre a árvore que está plantada sobre a fonte, né, de água corrente, e ela no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham. E José é justamente isso. Continuando. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos, pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos do seu seio e da mar. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhe ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está a campo de Efron, o Eteu, na caverna que está o campo de Maquipela, fronteiro à mãe, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Eli. Tendo Jacó acabado de dar determinações aos seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Vamos continuar os 50 agora. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o seu pai, que era o que fazia no Egito, né? Eles embalsamavam os corpos. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias de embalsamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó:
Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis ao ouvido de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, e depois voltarei. Respondeu o Faraó: Sobe e sepulta o teu pai, com ele te fez jurar. Olha o respeito que Faraó tinha com José, né? É visível o respeito que ele tinha, tudo que José falava, o Faraó concordava. Também, depois de tudo que José, através de Deus, fez no Egito e o Faraó, né? Aquelas riquezas, tudo, ele administrou bem a casa de Faraó, o palácio e tudo. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gosém as crianças e os rebanhos e o gado, e subiram também com ele tanto o carro como os cavaleiros. E o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura, a Efron, o Eteu, fronteira de Mãe. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostrados diante dele, e disseram: Eis-nos aqui por teu servo. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou em lugar de Deus? Ai, que bonitinho de José. José é segundo o coração de Deus mesmo. Olha que bonitinho. Ele não guardou rancor nenhum dos irmãos. Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Verdade. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e os vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito gente, a morte de José. Tadinho. José habitou no Egito, e ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Marque, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Ai, gente, José morreu. José morreu. Mas todos nós morreremos um dia, né? Vamos para a glória de Deus. Então, essa foi a leitura de hoje. Nós vimos aqui a morte de Jacó, como que tudo sucedeu. Jacó deixou os ordenamentos para os filhos, como que eles iam fazer. Ele não queria ficar no Egito, não era para deixar o corpo no Egito, era para voltar para o campo de Macpela, onde ele tinha comprado, né, na mão dos heteus aqui. Então, e depois os irmãos ficaram ali receosos, com medo que o pai tinha falecido, de José, né, dar uma retaliação ali pelo mal que eles tinham feito a ele. Mas José
é diferenciado. José é diferenciado. E José aqui, eu não vi nenhuma transgressão aqui de José aqui. Falar que José fez mal, que tenta fazer mal para o faraó, nada. José foi um servo, foi um funcionário fiel, né? Ele obedeceu às leis de Deus, obedeceu aqui também ao seu senhor, que é o faraó. E foi feito grande na terra do Egito. E Deus usou José para preservar, igual ele fala aqui, para preservar muitas vidas, igual ele fala aqui, ele preservou muitas vidas, então que não era para os irmãos deles temerem, que Deus é Deus que estava no controle, que é Deus que tinha feito aquilo, era Deus que tinha, que aquelas ações vinham de Deus, as ações dele, tudo que ele tinha feito, que ele falou assim, respondeu José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Então José, ele coloca Deus no lugar onde Deus deve estar, em primeiro na vida dele, e que é Deus que governa todas as coisas, que é Deus que faz todas as coisas, né? E José não pagou o mal com o mal. José ali falou para os irmãos dele ficar tranquilo, que seria, que não iria acontecer nada, que ele não ia fazer nada, que ele ia sustentar toda a família. E depois é a morte de José, né? José faleceu, aí ele viveu 110 anos depois da morte de seu pai, e as vidas todas de José foram da idade de 110 anos, e embalsamou ele e colocou ele num caixão no Egito, né? Então, pessoal, essa foi a leitura do livro de Gênesis. Eu espero que vocês tenham lido comigo até hoje, até o final, e a gente vai entrar no livro de Êxodo. Eu convido a você para ler comigo também Êxodo. E, se possível, se inscreverem, deixar o like e compartilhar. E que Deus possa retribuir isso a vocês, essa bondade a vocês. Deus abençoe cada dia mais a vocês. E que vocês continuem, releem Gênesis. Eu vou releem Gênesis. Cada dia tem coisa nova. Cada dia Deus ensina algo novo. Um grande abraço e que Deus te abençoe poderosa. Vamos orar agradecendo? É claro, isso é um momento especial. Nós terminamos Gênesis. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ler o livro de Gênesis, Senhor. Senhor Deus, as promessas que o Senhor fez aqui com Abraão, com a humanidade, vimos a criação de todas as coisas, ó Deus. Ó Pai, quão poderoso e quão amoroso e bondoso o Senhor é. O Senhor guarda os teus filhos, o Senhor é fiel, ó Pai, aos teus filhos. Obrigada, Senhor Deus, por essa leitura. Obrigada por cada um que está comigo, Senhor, lendo comigo, acompanhando comigo, Senhor. Obrigada por cada vida, Senhor, que o Senhor tem trazido, Senhor Deus, para este canal. E aqueles que irão chegar, ó Deus, que o Senhor esteja com eles, esteja na casa deles, ó Pai, no coração. Senhor, que o Senhor retribua, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor, mais e mais para cada um, ó Pai. Eu não posso pagar, Senhor, mas o Senhor pode dar todas as coisas, ó Deus. O Senhor pode todas as coisas. Então, ser com cada um, ó Pai. O Senhor abençoe cada um, ó Deus. Restaura a saúde. Restaura, Senhor Deus, a vida financeira, Senhor Deus, a espiritual de cada um. Que o Senhor, ó Pai, esteja no controle de nossas vidas, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra que é viva, é pura e eficaz em nós, ó Deus. Eu te agradeço, ó Deus, eu te peço no nome de Cristo Jesus, teu Filho, que morreu na cruz por mim e por mais pessoas pelo mundo, Senhor, aquele que crê. E Jesus diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus por isso. E eu te espero para a próxima leitura. Que Deus te abençoe poderosamente.